Olá, galera, vamos para mais uma semana de aula e nós vamos falar hoje sobre a Guerra de Secessão, ou chamada então de Guerra Civil Norte-Americana, né? A Guerra Civil dos Estados Unidos, que ela vai mais ou menos 1861 a 1865, né? Agora, por que ela leva esses dois nomes, né? Secessão significa a ideia então de separação. Havia um desejo aí por parte do sul, né, da região do sul, dos estados do sul, se separar dos estados do norte. Então é uma grande questão colocada aí nesse período. Para compreender melhor então essas tensões que levaria à guerra, devemos considerar o extraordinário crescimento, né, da população norte-americana nesse período. É impressionante, praticamente quadruplicou a quantidade de pessoas, né? Então vai acontecer muita coisa nesse período aí. Algumas regiões elas crescerão 8 vezes a mais do que cresceu qualquer outro país da América Latina, né? Com tudo isso, então, seria acompanhado por uma vigorosa atividade econômica, e essa atividade econômica também era bem diferente de um lado para o outro, né? Os Estados Unidos, então, também tinha uma frágil política, era uma política ali que estava baseada nas estruturas iluministas, ela tinha toda uma característica dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, toda aquela característica de liberdade, igualdade e fraternidade, mas de qualquer forma, os políticos dos estados não batiam muito as ideias, né, e principalmente os políticos da parte norte, com as ideias dos políticos do sul, que preferiam uma maior independência de ação dos estados, né? Isso devido às questões econômicas, essa parte do estado, as partes do norte, né, queriam uma liberdade maior, enquanto o sul, né, que era todo abençoado com a natureza, né, um lugar que tudo que produzia dava, mas por outro lado, não era abençoado por Deus, né, porque a violência, a escravidão e muitas outras coisas também acabaram atingindo o sul. E já já a gente vai dar um pouco das diferenças radicais aí no processo das ideologias políticas e econômicas nesse período, tá bom? Vamos lá, as causas desse conflito da Guerra de Secessão, ou chamada Guerra Civil Norte-Americana, né, dos Estados Unidos. Expansão do território para o oeste. Aqui estava vendo aquela campanha de expansão, a corrida para o oeste, né, onde eles vão matar muitos indígenas, vão dominar a terra, né? Aqui que vocês já devem ter visto no YouTube. Eu ainda, quando era criança, ainda cheguei a pegar um pouco disso, de filmes de Bang Bang, né? Onde eles vão colocar esses colonizadores, esses exploradores, esses bandeirantes como grandes heróis, os indígenas como mal de tudo, né? Mas aqui está tendo essa expansão oeste. E agora é o seguinte, quanto mais se expande para o oeste, mais novos estados vão aparecer. E de que lado que esses estados vão ficar? Do lado das políticas ideológicas econômicas do norte, ou das políticas econômicas aí do sul? E aí havia uma diferença entre interesses, né? Então os interesses não batiam aí com essa ideia. Mas de qualquer forma os dois lados queriam então expandir a sua questão econômica e ter uma definição política nessas questões. Então tá aqui. Essa é a bandeira que vocês já viram, então, que é a bandeira dos Estados Unidos até hoje, que ela caracteriza a bandeira do norte, né? Então, como que estava a região norte? Então, era ex-colônia de povoamento, né? As pessoas foram lá para morar. Por esse motivo, não era o sistema, então, de latifúndio, né, nem sistema plantation, de monocultura e tal. O trabalho era totalmente livre, havia acúmulo de capital, havia um desenvolvimento de manufatura e maquinofatura, estava um desenvolvimento industrial pequeno, mas havia um desenvolvimento industrial, havia uma preocupação interna com a economia de exportação e importação. Eles queriam ter um controle maior de tudo que estava produzindo, tentando desvincular totalmente da Inglaterra, né? Então o desenvolvimento industrial estava bem importante para esse lado, um grande poder econômico e o maior parte da população. Quem administrava essa parte aí e que ficou como o general líder aí dessa guerra de secessão, né, desse conflito contra o Sul, vai ser então Ulysses Grant. Exigências, o que eles queriam, né? O que a parte norte queria? Abolição da escravidão, afinal ele estava com as características do capitalismo, e no capitalismo essa forma de escravidão ela não serve. A gente já discutiu aqui em outras aulas sobre escravização moderna agora, né? A gente já falou sobre isso com a terceira revolução industrial, com esse capitalismo atual. Mas a escravidão em si,
para aquele período e da forma que era, não havia necessidade no capitalismo, não era bom, porque eles precisavam de novos consumidores, precisavam fortalecer um ciclo, né? O capitalismo precisa circular, precisa todo mundo estar consumindo, senão não acontece o desejo do acúmulo e o crescimento e desenvolvimento. Então, se os escravos são livres, há uma facilidade maior aí para essa produção, esse ciclo do capital e o poder liberal, fortemente poder liberal do capitalismo desenvolver. Né? Então, a ideia era essa, a abolição da escravidão, com os escravos totalmente assalariados, então o trabalho passa de ser trabalho escravo para ser um trabalho assalariado. Ele detinha, então, o poder do consumo e movimentaria o mercado interno, como eu falei para vocês. O protecionismo também era característica do norte, protecionismo alfandegário, né? Proteger as indústrias e das suas concorrentes externas, né? Principalmente com o envolvimento da Inglaterra ali. Então, a ideia era crescer como os Estados Unidos faz até hoje, né? Você pode ver que para liberar as empresas, qualquer país aceita, com tudo barato. Para as empresas entrarem lá, tudo é mais caro, tudo é mais difícil. Então esse protecionismo alfandegário até hoje existe, mas ali nesse período a característica era dos estados do norte. Né? E a ameaça do bloqueio naval, que impediria também a exportação sulista. Então a ideia é, olha, se vocês não continuarem, se vocês continuarem com essa ideia de não concordar com o fim da escravidão, com a industrialização, com o protecionismo e se unir com a gente vai ter que também boicotar vocês aí nessa exportação, na venda dos seus produtos, né? Então essa parte norte era chamada então União do Norte, né? Então eles eram caracterizado dessa forma. E o Sul, aqui olha a bandeira do Sul, acho que vocês vão lembrar, o ano passado teve uns conflitos nos Estados Unidos, conflitos racistas, e alguns, então, racistas usaram essa bandeira nas costas, né, relembrando o estado da Confederação do Sul, né, essa bandeira já não é mais usada, porque os Estados Unidos, por Constituição, por leis, unificou tudo, então a bandeira oficial é aquela que eu acabei de mostrar, mas ainda existe muita ligação, qualquer movimento, conflito que ainda tem nos Estados Unidos, principalmente nos Estados do Sul, eles ainda usam essa bandeira como referência para afrontar ali o Estado, afrontar a União, né? Isso é uma grande questão norte-americana, né? Então, quais as características do Sul? Ex-colônia de exploração, havia uma condição favorável de produção, a terra era boa, tudo que plantava dava, então eles eram abençoados nesse ponto, mas não eram abençoados em outros, principalmente na questão da escravidão. Eles não queriam o fim da escravidão, era voltado para o sistema plantation, grande propriedade de terra, né, os latifúndios, monocultura, produzindo alguns produtos apenas para exportação, o escravismo extremamente violento, né, muito forte, com castigos, etc. Né, a mesma concepção que vem da escravização do Brasil. Né? E lá o general que estava à frente de toda essa questão aí, um general então que estava lutando aí a favor do Sul, era então Robert Lee. Okay? Exigências então do Sul. A maior exigência deles era separação, e era separação total, essas duas principais características, separação total dos Estados do Norte, por isso que eles criaram o Estado de Confederados da América, que é essa bandeira aí, né? Então, e é claro, manter a escravidão. Esse era o grande desejo deles, manter a escravidão. Em 1860, mais ou menos, vai ter as eleições, né? Essas eleições criam uma situação favorável ao norte, né, a importância da capital. Abraham Lincoln acaba, então, se candidatando pelos Estados do Norte, ele acaba vencendo as eleições, né, e claro, se ele é o presidente, ele está vindo do norte, ele vai exaltar mais os interesses do norte. Então, essas características, acabar com a escravidão, proteger as indústrias norte-americanas, expandir isso pelo mundo, etc., era característica também dele, né? E aí o Sul vai ficar indignado, porque o Sul não vai aceitar, né? Então, acaba intensificando aí os conflitos entre eles, porque eles queriam intensificar a democracia, enquanto isso o Sul não queria. E aí ele acaba, como ele ganha as eleições, criando aquilo que eu acabei de falar para vocês, o bloqueio naval ali, impedindo o Sul de vender, então, de exportar. Né? E aí vem a proclamação da guerra. Então, em 1861, vem a proclamação, com a reação sulista contra as eleições de Lincoln, foi proclamada, então, a Guerra de Secessão. Né? Então, essa guerra civil, então, ela é uma guerra civil, ou seja, os próprios norte-americanos ali lutando contra eles mesmos, e também Guerra de Secessão, porque significa separação. Os Estados do Sul queriam totalmente a separação dos Estados do Norte, né? O Sul acaba vencendo as primeiras batalhas
batalhas, se deu muito bem nas primeiras batalhas, o norte estava perdendo, apesar de ter a maior parte das pessoas. O Lincoln, em 63, então, assina um decreto de unificação e ele acaba também acabando com a escravidão, e ele acaba também colocando essas pessoas, né, esses ex-escravos, para lutar. Isso fortalece mais ainda a região ali com o norte. O norte acaba se fortalecendo mais. Ele acaba, então, em 1865, um decreto oficializando, então, a união, obrigando, então, ali a não ter a separação, né? Mas com o avanço gradual do modelo de pequena propriedade familiar, típico do norte, a escravidão passou a ser cada vez mais restrita ao sul. Então o sul foi restringindo, ficando só para eles ali a ideia de escravidão. E o norte crescendo, desenvolvendo a industrialização nesse capitalismo. Num contexto em que o movimento abolicionista crescia no mundo, eventualmente com o apoio da Inglaterra, a Inglaterra espalhava toda essa ideia pelo mundo, vamos acabar com a escravidão e tal, com esse intuito que eu falei para vocês, da ideia de formar novos consumidores, né? Então, a partir daí começa, os políticos sulistas não aceitam e vão ter muitas críticas, mas vai ter alguns conflitos neles. Por exemplo, em 1920 ali, conseguiram uma aprovação, o chamado Compromisso de Missouri, né, que procurava ordenar uma incorporação política dos novos estados. Então, todos esses novos estados que iam sendo conquistados ali na expansão da corrida para o oeste, acabavam então ficando ligado ao estado escravista do sul, mas o norte não vai concordar muito bem com isso, né? O estado da Califórnia, depois de 1850, não vai apoiar, eles não vão gostar mais dessa característica, vai compreender as ideias, então, do norte e acaba apoiando o norte. Isso vai ser um conflito muito grande aí para o sul, né? O sul vai perder uma grande força aí nesse período, já acabando com a escravidão também. Isso fortalece mais ainda a ideia de Abraham Lincoln, que causou o rompimento com os estados sulistas, mas acabou criando a união, e aí com essa união começa então o processo da guerra, né? Então os sulistas venceram várias batalhas, mas depois então com o fim da escravidão, o norte acaba ganhando mais forças, né? E com várias batalhas terríveis, como por exemplo uma batalha extremamente sangrenta de Gettysburg, né? Acabou ali então os estados do sul sendo sufocados. Não aguenta por muito tempo, Abraham Lincoln cerca mais um pouco ali, acaba então também libertando os escravos sulistas, e aí então esse conflito, a Guerra de Seção, acaba então em 1865, né? Professor, quais foram as consequências? Foram terríveis, né? Eric Hobsbawm, né, no seu livro A Era dos Extremos, ele coloca lá que essa guerra matou como outras guerras. Só para vocês terem uma ideia, Primeira Guerra, Segunda Guerra deve ter matado 300 a 400 mil norte-americanos, né? Esse conflito entre eles mesmos matou mais de 600 mil pessoas, né, da região, da sua própria região. Então, foi assustador. É aqui também, por exemplo, que começa a guerra de trincheira, porque eles já tinham armas de fogo, né? Eles já tinham uma espécie de uma espingarda de um tiro só, e já tinha criado a metralhadora. Então havia um medo muito grande, foi muito sangrento esse conflito. Então muita gente morreu aí, tanto que depois da Guerra de Trincheiras a gente vai conhecer mais na Primeira Guerra Mundial, né, que a gente tem um período ali de Guerra de Trincheiras, mas aqui na Guerra de Secessão, na Guerra Civil norte-americana, já havia esse processo de trincheiras, uma guerra mais lenta, escavando buracos para chegar e ter um conflito direto. A gente vai ver a Primeira Guerra Mundial depois, mas vocês já sabem que aqui também houve guerra, teve um período de trincheiras, porque já havia armas de fogo e foi muito violento, né? Abraham Lincoln também acaba sendo assassinado por um ator chamado John Wilkes, né? Ou John Booth. Ele acaba sendo assassinado, ele estava pós ao fim da guerra, já eram vencedores ali, ele vai ao teatro, e aí então, como estava acontecendo uma peça ali, ninguém esperava, e ele acaba então sendo assassinado. E o John Booth era de onde? Do sul, né? A revolta dele foi tão grande para ele acabar com a escravidão, né, e unificar os estados, que então esse ator acabou matando ali o Abraham Lincoln, ok? Resultados dessa guerra: fim dos obstáculos de expansão industrial, agora há unificação concreta, não há mais separação, agora também os estados do sul acabam com a escravidão, a média de 600 mil mortes aí, né? Parte da população não aceitou a emancipação dos escravos, principalmente dos estados do sul, onde deu origem a movimentos racistas, como o mais famoso dele, o Ku Klux Klan, né? Então, que
aterrorizava os escravos libertos, né? Então foi terrível. Tanto que até hoje os Estados Unidos tem muito respaldo lá. O racismo é político, né? Ele é muito mais do que estrutural, ele é ideológico, a coisa ali é muito séria com essas visões de Estado do Sul e Estado do Norte. E os Estados do Sul, que ficaram com brancos liderando politicamente, os negros sofreram muito nessas regiões e ainda sofrem. Os estados negros da região sul, Nova Orleans, Nova Jersey, né, que tem muitas vezes ali um líder, um político branco, eles ainda sofrem muito. Vocês estão vendo aí o tempo todo a polícia, o Estado, né, acaba matando muitos negros e a punição ela é bem menor, né, e o número de brancos assassinados por policiais ali, sendo bandidos ou não, é muito pequena. Então você vê que o racismo é ideológico, é político, é extremamente grave aí nos Estados Unidos até os dias atuais. Consequências severas sobre isso. Também houveram algumas consequências pós-guerra, mudança radical, né, na política, na economia. O Sul, depois da guerra, acaba fazendo uma restauração, mas o domínio continuou branco, né? A perseguição dos indígenas, vocês estão vendo aqui dois indígenas, líder do cavalo louco e o touro sentado, né? Ficaram muito famosos em quadrinhos, em filmes, né? Parece até um pouco cômico, mas sempre mostrando o lado de que os brancos, né, que os verdadeiros inimigos eram os indígenas. Mas é bom lembrar que eles estavam tomando território dos indígenas, então vai ser muito forte aí também essa consequência severa aí, a perseguição aos indígenas e muita morte aos indígenas. Também nos Estados Unidos, em praticamente 1873, começa também o movimento dos operários, né? Então, greve, onda de greves, teve a greve de Pullman, né? Pullman, repressão de novas lutas que apareceram aí dos trabalhadores do operariado, mudando a política econômica também dos Estados Unidos, né? Então a gente viu um pouquinho aí sobre esse conflito, a Guerra de Secessão, ou chamada Guerra Civil Norte-Americana, né? Espero que vocês tenham gostado. É um conflito que foi terrível, mas que acabou então depois fortalecendo os estados, e hoje os Estados Unidos que é. E essa, eu queria falar muito para vocês sobre essa guerra de secessão, porque dá um respaldo de tudo que a gente está vendo agora nessa quarentena sobre os Estados Unidos, como agora a mídia, né? E agora todo mundo tem um celular e tem filmado, tem mostrado, e muitas vezes nós brasileiros sabemos que existe racismo no Brasil, que ele é sério, né? Que ele é estrutural, né, que a gente está no processo de mudança muito importante, mas aí quando você compara com as coisas dos Estados Unidos, você não consegue compreender. É porque ela é muito mais do que aqui. Lá o negócio é político, é ideológico, é sistema. Então é muito complicado. Eu tenho um amigo que mora lá que ele diz que nos Estados Unidos não existe ricos e pobres como acontece aqui. Lá é negros e brancos, né? Porque tem muitos negros que estão bem, estão em condições favoráveis, são ricos, mas não conseguem viver em alguns condomínios, porque os brancos não permitem. Então é um caos, é muito difícil a situação e que a gente espera que a história mude tudo isso. Mas já tem um grande processo, só para vocês terem uma ideia, essa ideia que a gente tem de cota no Brasil de 30 anos, né, que já está finalizando, mas que é uma cota muito importante, que todo mundo acha que tem a ver com racismo, não, tem a ver com história. O negro foi prejudicado historicamente. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, já criaram leis, já passou lá esse período dos 30 anos de recuperação também das cotas. Então é muito importante essas discussões, e aqui a gente entende um pouco nesse processo da Guerra de Secessão. Então vocês podem ver que há um longo processo histórico de racismo, há um grande processo histórico de desenvolvimento econômico, de exploração de pessoas, e que a gente precisa repensar e melhorar, e a ideia é que vocês possam compreender um pouco também das histórias de todo esse processo norte-americano. Fiquem com Deus, bons ventos, até a próxima aula, e vamos que vamos, galera!